Graça e paz, irmãos. Vamos nos colocar em pé para começarmos mais um culto a Deus da nossa 26ª Santa Convocação, no seu 23º dia. Há 22 dias nós já estivemos aqui e hoje no 23º, com o mesmo propósito de ter uma igreja em unidade com o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e com os seus membros, e com os membros da igreja onde Cristo é o cabeça, a igreja gloriosa, comprada pelo seu precioso sangue. Nós temos um tema, uma divisa e um cântico oficial. Vamos lá? Até que todos cheguemos à unidade da fé. E a nossa divisa que se encontra em Efésios, capítulo 4, versículo 13 e 14. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina e pela astúcia e espertezas de homens que induzem ao erro. 579 do cantor cristão. Hoje forte e contundente a guerra do pecado, mas os seus clangores não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado, e celestes bênçãos irei fruir, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Vejo ao longe campos vastos, prontos para colheita, multidões sem luz, sem Deus, aguardam salvação. Vem, ó Deus, desperta o amor da geração eleita. Para os teus obreiros concede unção, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Desprezando deste mundo as sendas ardilosas, volto meu olhar pra cruz de quem me resgatou. Dele tenho na alma então as bênçãos muito gloriosas, e feliz com Cristo cantando vou, olhando para Cristo,
grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Glórias ao nosso eterno e bondoso Deus. Nós estamos pedindo a todas as pessoas que nos assistem e que faz os seus pedidos de oração, para que possa estar, além do nome, colocando a cidade. Ontem houveram algumas pessoas que nos ligaram pedindo oração, dentre elas a Cirleila, que é da cidade de Barbacena, do estado de Minas Gerais. Ela pediu oração e nós oramos por você, Cirleila. Deus possa abençoar a sua vida, fortalecê-la na fé e no conhecimento. Houve alguém que ligou ontem pedindo oração, não sei se alguém que quer ser batizado e que tem um viciozinho. Então, o viciozinho impede de ser batizado. Eu sempre noto e trabalho com as pessoas, e todas as pessoas que têm vícios são prisioneiras de Satanás, falam do vício no diminutivo, como uma coisinha insignificante. E não é insignificante. Porque se fosse insignificante, você já não teria mais. Então é um viciozão do cigarrinho que mata de câncer, mata de problema cardíaco, mata de câncer de boca. Tem o pai da Sirlene, minha nora, teve câncer de língua por causa do cigarro. E ele teve que extrair língua, ele extraiu tudo e ele morreu de câncer, em uma situação terrível. Então, vício é uma algema que Satanás coloca na vida do crente para que ele não tenha vida abundante em Cristo. Os que bebem bebida alcoólica se refere à cachaça como cachaçinha, como pinguinha, cerveja como cervejinha, o adultério como uma puladinha de cerca. Rompe com o mal, faça um voto com Deus, renuncia. Renunciar é dizer, eu não quero, mas eu não tenho força. Meu Deus, me ajuda a vencer essa desgraça que destrói a minha vida, que destrói a vida da minha família e que ainda me impede de viver uma vida com Deus de plena comunhão, sem vergonha, no sentido de alguém ver, de alguém falar. Rompa com Satanás. Saia. Abandone o viciozinho. Não é um viciozinho, não. É uma cadeia de Satanás muito forte. E só o poder de Deus pode. E eu oro para que você tenha o poder, não de determinar, mas de crer de todo o seu coração e fazer um grande esforço, porque eu tenho certeza que quando você foi começar a fumar, não foi fácil. Você inverteu o sentido rotativo do seu organismo e ele funciona ao contrário. Então ele vai ter que parar, ele vai pedir para continuar funcionando ao contrário. Passe o maior período de abstinência possível e confie em Deus. O dinheiro que você gasta fumando o seu cigarrinho, pega essa nota, o valor destas notas, acende, taca fogo e fica segurando e olhando. Você vai dizer, pastor, o senhor acha que eu sou louco
para queimar dinheiro, ó, lhe faria menos mal você tacar fogo no seu dinheiro do que, além de queimar o seu dinheiro, matar-se a si mesmo. Deus te dá o poder de ser livre. Que Deus te abençoe. A família da Tatiana Santos, Júlio, Thalita, Michele, Gabriel e Bruno. Oração pela sua família. Você que tem pedido de oração, por favor, pode colocar. E coloque também a cidade onde você mora. Deus te abençoe. Eu vou orar agora. Ô Pai, eu creio no seu poder. Eu sei que o Senhor Deus opera maravilhas. Eu sei que o Senhor Deus opera milagres. Eu sei que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Antes de começar o culto, tinha uma irmã testemunhando aqui de um problema na sua perna após uma intervenção cirúrgica das suas veias. Ficou um enorme hematoma que ela passaria por uma outra cirurgia. E ela foi fazer o exame. E a médica iria operá-la novamente. Mas o Senhor, através da sua bondade e misericórdia, e com a vontade e fé que a pessoa teve, Deus fez a obra na vida dela e ela pode testemunhar disso. Porque foi o Senhor que pôs a tua mão. Como tem curado muita gente. E tem um monte de gente que o Senhor faz a obra e a pessoa não valoriza ou não dá importância para. Quer criar outras coisas. O Senhor Deus tem operado maravilhas neste lugar, nestas vidas, nessas pessoas, até na vida deste pregador que pregará nesta noite aqui. O Senhor Deus já fez grandes coisas na vida dos teus servos aqui, de muitos sobre a face da terra, onde nós tivemos a oportunidade, como veículos do Senhor, a serviço do Senhor, para a glória do Senhor, na instrumentalidade do teu Espírito Santo, pedir ao Senhor para que haja libertação plena, total. Pai Santo, as pessoas têm o poder de mudar o amanhã. As pessoas têm o poder de mudar o futuro. Basta entregar-se, confiar ao Senhor e disciplinarmente resistir às tentações. Porque o Senhor é aquele que não nos deixa cair em tentação. O Senhor é aquele que nos livra do mal. É o Senhor, este que todo o poder e a glória pertence. O único Deus, o Deus verdadeiro, com quem falamos agora. Todas essas famílias ligadas agora, tanto na rádio, quanto no Face e depois no YouTube. Se eles crerem, eles verão a glória de Deus. Mas há coisas para se fazer, coisas de homem mesmo, coisa de mulher mesmo, coisa de adulto mesmo. É romper de vez, custe o que custar, haja o que houver. O gosto da pessoa, do paladar da pessoa, deve ser um gosto apurado, limpo, sem contaminação alguma, sem prisão nenhuma, porque o Senhor Deus é um Deus maravilhoso. Quero te louvar, engrandecer e louvar o teu nome, que eu sei que o Senhor pode todas as coisas. E eu também sei que em Deus faremos proezas. Deus nos abençoe. Irmão Gesiel, é você o mensageiro da palavra de Deus nesta noite. Ligue, peça a oração e dê a sua cidade, o seu estado e o seu país. Essa igreja está orando ao Deus vivo, porque crê que todo poder, toda honra e toda glória pertence a Ele. Graças a Deus. Boa noite aos irmãos, graça e paz do Senhor. Mais uma vez, estar na casa do Senhor é um motivo de muita alegria. O poder estar cultuando a Deus com o povo de Deus. Quero convidar os irmãos para abrir as suas Bíblias no Evangelho de João. João, capítulo 13, iremos ler do versículo do 1 ao 17.
Enquanto os irmãos acham aí na Bíblia de vocês, eu quero falar sobre um tema do título Servos do Senhor Jesus Cristo. Né? Como servo do Senhor Jesus Cristo, temos que ser semelhantes a Ele. Né? E como servos do Senhor Jesus Cristo, temos que servi-lo. Né? Para crescermos em conhecimento, né? Temos que servir a Deus, né? Assim como Jesus serviu os seus discípulos, né? Temos que servir também aos outros, como Jesus serviu. Então vamos ler lá. João 13, do 1 ao 17. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e que iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia que iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que lhe fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Vamos orar. Grandioso e eterno Pai, coloco diante da tua presença esta noite, Senhor, pedindo o teu auxílio, pedindo o teu revestimento, sabendo, Deus, que não sou nada, e que eu necessito do Senhor. A igreja do Senhor necessita do Senhor, necessita da tua palavra, de nos enchermos do teu Santo Espírito, que possamos, ó Deus, estar nesta noite aprendendo mais sobre o Senhor e possamos colocar em prática tudo que viermos aprender aqui, Deus, nas nossas casas, com a nossa família, no nosso serviço e no nosso dia a dia, para irradiarmos a tua luz, para podermos levar as outras pessoas, Deus, aí fora que não tem o Senhor como Salvador, o teu amor.
Muito obrigado, Deus, por tudo que tens feito. Obrigado por essa igreja. É em nome do Senhor Jesus que eu faço essa oração. Amém. Irmãos, se quisermos ser igual a Jesus, temos que imitá-lo, né? Servindo uns aos outros. Se quisermos crescermos em conhecimento, precisamos servir uns aos outros. Servir não é apenas uma obrigação da junta diaconal. Servir é a obrigação de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro servo do Senhor Jesus Cristo. Então, neste texto que acabamos de ler, aqui vai ser colocado algumas lições práticas de como devemos servir. A primeira delas é que Jesus, sabendo tudo o que acontece, que Jesus sabe tudo o que acontece na sua igreja. O irmão pode voltar para mim aí, o versículo de número 1. João 13, versículo de número 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o seu tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai. Bem, como lemos ali, Jesus já sabia dos fatos. Jesus, ele já sabia o que ia acontecer, né? Antes da festa da Páscoa, Jesus já sabia o que ia acontecer. Por quê? Porque Jesus sabe de todas as coisas. Jesus, ele sabe o que acontece com o seu povo. Jesus sabe o que acontece na igreja. Jesus, ele já sabia, como lemos, quem iria traí-lo, e era Judas Iscariotes. Jesus, ele já sabia que ele iria morrer, que iria ser glorificado pelo Pai. E também Jesus sabia que entre os discípulos ali havia uma disputa para ver quem era o maior no seu reino, né? Então, vamos passar para a nossa vida e vamos aplicar para a igreja. Essa mensagem, esse versículo, ele nos exorta. Por quê? Porque ele nos mostra que muitas das vezes nós nos preocupamos com o que as pessoas vão pensar de nós, né? Quando devemos estar realmente preocupados com o que Jesus pensa de nós e não com o que os outros vão pensar de nós. Porque Jesus, ele é onisciente. Jesus sabe de todas as coisas. Jesus conhece quem são os traidores dentro da igreja. Jesus conhece quem são aquelas pessoas que estão na igreja ou que chegam na igreja para poderem pegarem cargos assim que nos seus olhos, à vista dos seus olhos tem grande prestígio, né? Para poder se aparecerem, se envaidecer. Jesus conhece. Jesus, ele conhece a situação espiritual da igreja, né? Se tem alguém que conhece profundamente a igreja, esse é Jesus Cristo. Jesus, ele conhece todo o diagnóstico da igreja. Lá em Apocalipse, uma fala de Apocalipse, que diz assim: conheço as tuas obras. Jesus conhece as obras de todas as igrejas que o servem, da nossa igreja, conhece profundamente o coração das pessoas, dos membros, né, do seu corpo. Eu acho muito interessante neste versículo é que Jesus, quando ele com a sua onisciência, quando ele conhece todas as coisas, conhece os pecados que há na igreja, conhece as dificuldades que há na igreja, ele, apesar de tudo isso, ele ama a igreja. Voltando no versículo 1 lá, ó. Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus amou os seus discípulos, apesar de todo ali
a falta de entendimento, de clareza que eles tinham nele, apesar dali dos pecados que eles tinham, Jesus os amou. Jesus os amou até o fim. Jesus amava tanto os seus discípulos que ele amou Judas Iscariotes, que foi o traidor que o traiu. Jesus, ele lavou os pés dos 11 discípulos, mas ele também lavou os pés de Judas Iscariote, sabendo que Judas Iscariote ia o trair, sabendo que ia pecar contra ele. E aplicando isso para a nossa igreja e para nós, Jesus nos ama, apesar de todos os defeitos que nós temos e que de algumas vezes nós pecamos e erramos das nossas fraquezas, pedimos perdão ao Senhor e o Senhor sempre está pronto a nos amar. Como é bom amar Jesus e sentir amado por Ele. Bem, essa foi uma primeira lição que podemos tirar daí, mas tem várias outras lições também, né? Uma segunda lição que o texto nos ensina é sobre a humildade, né? A humildade de Jesus Cristo. Como o Senhor Jesus Cristo, ele se fez servo, né? Ele saiu do seu trono de glória e se tornou e se fez um de nós, caminhou entre nós. Como Jesus Cristo demonstrou em toda a sua vida humildade. Jesus foi um exemplo de servo. Ele demonstrou não só com palavras, mas também com atitudes. Por que digo isso? Porque Jesus, em todo o seu tempo, ele serviu as pessoas, né? Ele curou os enfermos, ele expulsou os endemoniados. E podemos ver aqui também que Jesus, ele lavou os pés dos discípulos, né? Lavar os pés dos discípulos, na cultura judaica, é destinado a aquele servo ou escravo, porque naquele tempo ali existia a escravidão, mas a escravidão do povo hebreu, do povo judeu, era diferente das outras nações, mas era destinado àquele escravo mais humilde, lavar os pés dos convidados, dos senhores da casa. E Jesus, ele fez isso. Ele fez isso com os seus discípulos, né? Ele se humilhou, ele lavou os pés dos seus discípulos. E vemos aqui que servir em semelhança a Jesus é também agir em semelhança a Jesus, né? A gente precisa entender, irmãos, uma coisa, que precisamos fazer o que é necessário. Por que eu digo isso? Porque Jesus, ele precisou fazer o que era necessário. Naquela hora, lavando os pés dos discípulos e também vindo ao mundo. Precisamos, então, na igreja, fazer o que é necessário para o reino de Deus, para o avanço, para o crescimento da igreja. E não fazer aquilo que nós queremos. Não fazer aquilo que aos nossos olhos dá mais prestígio, que é melhor, que as pessoas vão achar o máximo, podemos dizer assim, mas aquilo o que Deus quer que nós façamos. E quando eu falo que precisamos também fazer o que é necessário na igreja, não falo apenas na igreja. Sabemos que a igreja física aqui, né? As paredes. Sabemos que a igreja somos todos nós. Eu, vocês, somos o corpo do Senhor Jesus Cristo, né? Unidos, né? Como o corpo do Senhor Jesus Cristo, onde Jesus é o cabeça. Então, devemos ajudar uns aos outros, fazer o que é preciso
uns com os outros, né? Precisamos servir uns aos outros, nos preocuparmos uns com os outros, precisamos abençoar a vida uns dos outros, né? Isso já foi falado aqui na igreja, né? Foi falado sobre o corpo, onde Jesus Cristo é o cabeça, inclusive eu creio que eu até já falei, e se um membro de um corpo ele estiver passando por alguma enfermidade, isso eu falo corpo físico, todo o corpo sentirá. Então, precisamos estar pedindo auxílio, sabedoria a Deus, discernimento, coragem, ousadia, pela percepção para podermos estar atentos, sensíveis quando o nosso irmão ele passa por uma dificuldade e irmos ajudá-lo, né? Às vezes ajudamos muito mais pessoas que nós não conhecemos, quanto um irmão que a gente vê diariamente, vai na igreja, não sei, mas eu vejo que falta isso nas igrejas, e isso que o Senhor tem colocado no meu coração, porque não adianta a gente falar em corpo, falar em crescimento, em fé, se nós não começarmos a olhar para dentro de nós e não começarmos a olhar para o nosso irmão que está do nosso lado, que está precisando da nossa ajuda, né? Então temos que nos preocuparmos um com os outros. Temos que entender que a vida cristã, ela não é só conhecimento. Ela não é só o conhecimento teórico. É o conhecimento prático. Temos que colocar sim, mas em prática. O irmão pode voltar para mim aí? João 13, versículo 17. Vocês me amam. Opa, desculpa. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Olha só como Jesus já deixou bem claro. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes são se praticarem, né? Então, bem-aventurado é aquele que pratica, né? Que pratica a palavra do Senhor, né? Que anda nos caminhos do Senhor, né? Então, bem-aventurado é aquele, ó, felizes, né? Serão aqueles que praticarem. Na minha tradução aqui, é bem-aventurado. Então, vimos aqui que servir, ela é uma ação, e servir exige humildade, mas, sobretudo, também, servir exige amor, né? Por que eu digo isso? Porque podemos servir sem amar, mas não podemos amar sem servir, né? Porque faz parte. Você pode até servir sem amar, mas amar sem servir você não pode. E para servir exige a humildade, e servir é a maior prova de amor. Como Deus nos ama, como Jesus Cristo ele nos ama e demonstrou o seu amor, se sacrificando na cruz do Calvário. Ele não precisava fazer isso, mas ele fez. Ninguém pediu para fazer isso, ele foi voluntariamente. Jesus, ele se sacrificou na cruz por amor a nós. E por amor a Jesus Cristo e amor aos nossos semelhantes, aos nossos irmãos, temos que servir. Isso que falta para o nosso crescimento, para a igreja, para que a igreja cresça. Então, irmãos, é muito necessário nos dias de hoje que possamos servir ao Senhor, que possamos estar juntos adorando a Deus, sensíveis às necessidades dos nossos irmãos, para que possamos crescer. Crescer não só em conhecimento teórico, mas também em conhecimento prático. Eu não sei se os irmãos aí viu no WhatsApp, né, que circulou aí
umas imagens da Bienal, inclusive eu até coloquei, pastor, no grupo ali dos irmãos, né, sobre alguns livros que estavam sendo distribuídos ali na Bienal, né? Livros com ilustrações infantis, mas no qual ali eram mostrados cenas de sexo. Isso para quê? Para atingir as crianças, né? E eu, como professor de escola, eu ali tenho um contato ali com os professores e com as crianças. Os professores comentando ali na escola ficaram horrorizados ali, né? De como isso tem aumentado, né? Tem aumentado a pedofilia, tem aumentado toda essa ação maligna contra a criança, que é frágil, que é inocente. E uma criança, ela pode estar, irmãos, na hierarquia mais baixa ali da sociedade. Por quê? Porque ela não tem intelecto. Ela é dependente dos outros, ela é dependente de comer, de se vestir, né? E pensando nesse tema e no qual Deus colocou no meu coração, que eu estando ali, eu não sou só estou ensinando o que é preciso ali, a matéria de arte, mas eu estou servindo. E como eu estou servindo, eu creio que eu tenho que passar alertá-las desse perigo, mas também aos pais, e para que vejam isso. E que precisamos também, irmãos, arregaçar as nossas mangas para podermos servir à sociedade, não só à igreja, mas estender às pessoas que estão aí fora. Porque Satanás tem trabalhado para desgraçar as vidas, as famílias, né? Então, estendendo isso, falando à igreja, mas também falando muito mais além, que precisamos servir também a nossa pátria. Temos que orar pelos nossos governantes, temos que orar pelo prefeito da cidade, temos que orar pelos vereadores, temos que orar pelas as famílias, as crianças, e temos que também servir ajudando. O pouco que fazemos já pode resultar em um grande efeito, mas para isso temos que pedir a direção e a sabedoria de Deus. E o convite que eu faço, o desafio que eu faço essa noite, para quem me ouve em casa, para toda a igreja que está no fim, para que crescemos não só no conhecimento de Jesus, mas também que possamos crescer na prática, porque fé sem obras é vã, é que possamos estar servindo uns aos outros, amando uns aos outros como Jesus nos amou. Que Deus possa ter misericórdia da sua vida que está aí, né? Eu creio que o que esta semana eu estudei e o que o Senhor colocou no meu coração, colocou esse versículo, eu poderia estar falando muito mais, porque a palavra do Senhor ela é muito rica, mas a mensagem de hoje que Deus colocou no meu coração é esta: que o Senhor possa ter misericórdia aqui das nossas irmãs e da igreja que trabalha insistentemente, a irmã Ludmila, na qual vemos aí todas as irmãs que participaram, aí como as crianças, né, desse projeto, o projeto do Tarde Feliz, para não esquecer, aos sábados. Inclusive o pastor falou aqui, ó, que dia 21 tem a Tarde Feliz, que Deus possa continuar abençoando às 14 horas. E se vocês que moram próximos aqui, às imediações aqui da igreja, estão convidados. Podem vir trazer as suas crianças, porque é bênção, né? Aqui os filhos de vocês ouvirão sobre Jesus Cristo, quem é Jesus, né? Aqui sempre vai ter uma palavra de amor, de fé. Que tenhamos mais amor para o nosso próximo.
E muito obrigado, pastor, pela oportunidade. E me desculpe aí se, né, deixei faltar alguma coisa, mas que o Espírito Santo de Deus possa estar completando no coração dos irmãos esta palavra e que todo o poder, toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Amém? Adolf Hitler, na década de 30, com a juventude hitlerista, ele começou a inculcar na mente das crianças e a discipliná-las e para que elas competissem entre si e para usá-las para matar judeus e russos. E com aquela disciplina que eles exerceram sobre aquelas crianças, os mais fortes prevaleciam contra os mais fracos, que eram descartados. Nos 17 milhões de crianças que tinham na época, e no princípio ele começou só com 1 milhão, ele atingiu 90% daquelas crianças, fazendo-os soldados preparadíssimos, com uma convicção plena de que judeus tinham que ser banidos da Alemanha, que os russos deveriam ser banidos da Alemanha, e preparou estas pessoas todas para a batalha, para a guerra. Então, o que esses pedófilos estão fazendo? Preparando a sua horta, pegando criancinhas pequenas, para ter pessoas para transarem, para praticarem os seus atos sexuais reprovados por Deus e pela Bíblia, para fazer com que a sociedade pereça. Isso é uma ferramenta de Satanás, porque o anticristo vai governar na nova ordem mundial, é gay. A Bíblia diz que ele não é chegado ao costume das mulheres. Então, isso já é uma ação maligna preparando o mundo para a chegada do anticristo. Papai e mamãe, menino nasce menino, deve ser instruído como menino. E menina nasce menina, deve ser instruído como menina. Aqui no nosso país, até pouco tempo atrás, o comunismo estava tomando conta de uma forma que achava que o país já era seu, que o cofre era deles. E eles disseminaram aí a destruição da família, do povo que não crê em Deus, ateus nominais. Mas há um só Deus, e um Deus verdadeiro. E a família pertence a Deus. E quem instituiu a família foi Deus. Então nós procuramos pregar o evangelho para as crianças, com humildade, com amor e com misericórdia. Essa igreja nasceu trabalhando com crianças. Deus sabe como nasceu esta igreja. As lutas que tivemos para existirmos, que a própria mãe queria matar. Mas nós conseguimos e estamos aqui há 21 anos, amando a Deus e sendo humildes, agindo da mesma maneira sempre, sabendo que os outros são mais superiores do que nós. Para ter esse ato de humildade, é necessário ver o outro superior a nós mesmos. Não dá para ser humilde, achando que nós somos superiores e que os outros são inferiores. Não. Jesus Cristo ele já sabia de todas as coisas, já sabia que o tempo dele estava próximo e ele amou até o fim. Mas a felicidade da igreja, por isso que a igreja é infeliz e
Tem um monte de gente desanimado. Sabe por quê? Porque não trabalham, porque não servem, porque dão trabalho e são infelizes. E só é feliz aquele que serve a Jesus Cristo. Trabalhe enquanto é dia, igreja. E não é... Comece você a começar em mim. Eu não preciso esperar você. Eu começo. Eu faço. Então, se os discípulos tivessem tido essa ideia antes, eles já teriam lavado os pés de Jesus Cristo. Mas como Jesus viu que ninguém ia lavar os pés dele, ele sendo Deus, ele ainda lavou os pés dos seus discípulos. Será que é o que eu tenho que fazer, Marcão? Andar com uma bacinha, um sabonete e uma toalha aí, lavando, carcanhar dos irmãos? Ô Senhor, vamos trabalhar pelo amor de Deus. Vamos animar o nosso coração, porque nós servimos um Deus vivo. Amém? Você que tem o seu pedido de oração, é só escrever e nós oramos. Tem alguém aí, Marcelo? Se tem, pode colocar na tela. Nós já oramos pelo nome da pessoa ou das pessoas agora. Não há nenhum? Deus abençoe vocês. Até amanhã no 24º dia em oração.